Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso café. Chega logo deixando o seu like, não esquece, mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante para o nosso conteúdo, para que ele chegue em outros vascaínos. Dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Vamos debater o VAR, o áudio foi divulgado. Felipe Coutinho tem que ser titular já contra o Cruzeiro, que vem com um técnico novo. Maicon completando 50 jogos com a camisa do Vasco. Tudo isso e muito mais agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Seja bem-vindo, tenha um ótimo dia, uma grande terça-feira. Bom, vamos lá, Maicon completando 50 jogos, hein? Com a camisa do Vasco, foi assim contra o Palmeiras. Jogador que já oscilou entre titular e reserva, oscilou no humor do torcedor também, mas vem tendo boa participação nessa temporada e tem sido importante no sistema defensivo, principalmente nas bolas aéreas. Um líder dentro do grupo e um jogador que é importante hoje dentro do trabalho técnico, Rafael Paiva, que ele seja fundamental na reta final e ajude demais o Vasco da Gama. Parabéns pelos 50 jogos, né? Léo Jardim está a caminho de 100 com a camisa do Vasco, outra peça importantíssima, fundamental em vários resultados. Léo Jardim também, que tem um contrato maior do que o Maicon e é mais novo também, jogador fundamental para as próximas temporadas. Bom, domingo o Vasco pega o Cruzeiro fora de casa, 6h30 da noite, na estreia do técnico Fernando Diniz. Ontem o Cruzeiro mandou embora o Fernando Sobral, o técnico anterior, e trouxe o Fernando Diniz, que já enfrentou o Vasco algumas vezes e o Vasco levando vantagem, né? Tem 6 vitórias do Vasco contra os times comandados pelo Diniz, São Paulo, Oeste, Fluminense, enfim, o Vasco se dá bem quando enfrenta o Fernando Diniz. Então que assim continue e que possamos ter um ótimo resultado, porque o Vasco precisa. O time vem somando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 3 jogos sem vencer. De 9 pontos, apenas 1 conquistado. 2 derrotas. Passou, é verdade, na fase quartas de final em cima do Atlético Paranaense, mas perdeu no tempo normal. Venceu nos pênaltis. Empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras. E os 3 jogos com uma peculiaridade, né? Uma particularidade. Não jogou bem. Cresceu durante a partida. E essa é a discussão que nós vamos ter agora. Antes, eu quero lembrar para você que para você escolher a casa de apostas, eu recomendo a KTO. Lá você aposta com responsabilidade, porque é para maiores de 18 anos, e usa o meu cupom Azevedo, se você quer dar aquela moral para o nosso canal, para o nosso conteúdo, e logo tem 20% de bônus na sua chegada. Então não perde tempo, kto.com, onde a diversão acontece, e você vai mandar a sua múltipla. Vem aí Libertadores nesse meio de semana, já tem Sul-Americana hoje também. Então não perde tempo, usa o meu cupom, vou fixar inclusive nos comentários aqui para você chegar lá e dar aquela moral. KTO.com, onde a diversão acontece. E aposte sempre com responsabilidade, não vai gastar o que você não tem. Bom, Coutinho não é uma aposta, Coutinho é uma realidade. Ele entrou bem contra o Flamengo, entrou muito bem contra o Palmeiras, com mais minutos em campo e mais uma semana pela frente. O que precisa o Coutinho para sair como titular na vaga do Payet? Ontem, durante o Na Conta KTO com o Rei Kraus, a gente debateu isso. Até o Rei perguntou assim, pô, Fábio, mas por que o Vasco não joga com os dois? E eu respondi a ele, porque o Payet não está performando. Mas a tendência ou a ordem natural seria ter os dois em campo. E aí mudar para um 4-4-2. Não sei a sua opinião. Quero ler aqui nos comentários. Eu defendo o 4-4-2. O Vasco jogar com 2 meias e um atacante só. Hoje o David com o Verratti. Coutinho, Payet, David e Verratti. Fazer um quadrado ali mais à frente, um losango. Né? O Coutinho caindo mais pelo lado direito, Payet centralizado. Ou eles trocam o David pela esquerda, o Verratti centralizado mais à frente. 2 volantes de muita marcação, o Gomoro e Cocão, o Gomoro e Esforça ou o Gomoro e Maxime Domingues. Esse suíço vai pedir passagem. Ele mostrou em poucos minutos, domingo contra o Palmeiras, que ele tem qualidade. E ele vai nos ajudar também. Paulinho faz muita falta, seria talvez esse cara, o 8 ali, para entrar e dominar o meio-campo. Mas ele ainda não está de volta. Então, mas nesse momento, o Coutinho pede passagem e o Payet está pedindo para ir para o banco. O Payet custa muito caro pelo pouco que ele está entregando. Pô, Fábio, mas você sempre defendeu o Payet, você sempre falou da importância do Payet e continuo falando da importância dele. Só que eu não posso olhar as atuações dele e achar que está tudo normal.
Um jogador que custa 1,5 milhão por mês ao Vasco, é o camisa 10, é o cara que você tem que pensar o jogo, não entregando na intensidade que o futebol brasileiro exige e participando pouco dos lances de gols, não pode estar como titular. Ah, ele desanimou. Não pode desanimar. É só lembrar no final do mês. Assim, o futebol tem algumas coisas que parecem normais. Ah, o Payet desanimou. Ah, o Payet está fora de forma. Ah, o Ryan é menino. Nada disso, torcedor. Imagina você na sua empresa, tem um ótimo salário, você é um dos principais salários da sua empresa, você desanimar, você perder a forma técnica para trabalhar. Não. Ah, você está começando agora, então não pode ser cobrado. Então o seu salário é compatível à sua idade. Eu, quando era mais novo, tinha um salário compatível com a minha idade. Então, assim, o futebol não pode permitir passar a mão na cabeça e achar tudo legal, não. O Payet, nesse momento, para mim, ele é reserva. E o Coutinho, com mais uma semana de treinamento, tem que começar como titular. Ah, mas não vai aguentar o jogo todo. Beleza, aí o Payet entra no segundo tempo. E numa boa, falei ontem na conta e repito aqui, passe, virando a cara, a 2 metros de distância, não faz nada. Só graça. O meu amigo, meu irmão, meu afilhado de casamento, o Rodrigo, falou exatamente isso. Falou, Fabinho, pô, no futsal legal, vira a cara, brincadeira, no futevôlei, mas no futebol que precisa da intensidade no Brasil, ele não consegue render. E é verdade. Qual o chute fora da área que o Payet dá? Dá 3 chutes na direção do gol por jogo? Não. Ele deixa na cara do gol os adversários, os seus companheiros o tempo todo? Não. O que ele faz? Cobra a bola parada, escanteio e falta. Mas joga para a área. Eu vou lá e cobro também. É muito pouco. Para 1,5 milhão, é muito pouco. Espera-se o quê? Muito mais dele. Nesse momento, para mim, Coutinho titular domingo e Payet no banco. Não sei o que o Paiva vai fazer durante a semana. Bom, para a gente fechar o nosso vídeo, falar sobre decisões, né? Ontem foi divulgado o VAR. Há muita discussão e eu respeito todos os pontos de vista. Grandes amigos meus mandando mensagem, ex-árbitros, cada um para um lado. Eu sigo com a interpretação que foi do VAR, inclusive. E muita gente vai me massacrar aqui nos comentários, mas, gente, de boa. Eu acho que o debate é super saudável. O Vanderlan está recolhendo o braço. Infelizmente, a bola bate na mão dele quando ele está com o braço junto ao corpo. A mão está colada ao corpo. Se ela está no caminho e pega, pênalti. Ah, mas ele marcou fora. Aí o VAR chamou e falou, bonitão, foi dentro da área. Mas não era o caso, já estava colado ao corpo aqui, ó, na parte de trás, nas costas dele. Essa é a diferença. Até mostrar um lance do Léo, que para mim é um absurdo e uma covardia. Contra o São Paulo mesmo, marcou pênalti, só que o Léo estava assim, vou suspender a mão, tá? Era mais baixa. Estava aqui, aberta ao corpo, que eu acho um absurdo porque não tinha tempo de reação, porque estava muito próximo. O árbitro deu pênalti. Esse não, estava colado ao corpo. Se fosse no trajeto, sim. E o árbitro de vídeo chamou exatamente para mostrar isso ao Klein, e ele foi lá, anulou, segundo alguns árbitros, corretamente, outros ex-árbitros, não. Até um grande amigo meu, Marquinhos, fala, Fabinho, tinha que estar com a posição de sentido, aquela posição braço reto, não braço aberto. Mas ninguém corre com o braço reto. É o movimento natural da corrida, o cara saltou, lembrou, botou para trás. Se pega aqui no cotovelo, pênalti, não tem nem desculpa. Pegou na mão. Mas ok, a discussão vale. O que não vale, olhar para esse gráfico aqui, falar assim, cara, não é possível. O time que tem mais decisões desfavoráveis é o Vasco. O VAR chama, mudou. Será que o Vasco, realmente, esse lance, por exemplo, ok. Mas, por exemplo, esse do São Paulo. Porra, cara, olha só, não dá tempo de reação. Muda, não dá pênalti. O cara foi lá e manteve. Então o Vasco tem mais decisões desfavoráveis, são 6 contra as favoráveis. O que muda? Ah, não marcou. Ah, não, era pênalti. Ou marcou pênalti. Cara, o Palmeiras é o mais beneficiado, o Vasco é o mais prejudicado. O nível de arbitragem é ruim? Sim, é péssimo. Muda com a tecnologia? Não, a tecnologia veio para auxiliar. Em alguns casos ela ajuda muito, mas o olho humano continua ruim. Falta treinamento, falta condição técnica para quem avalia. Mas, sinceramente, o Vasco ser o time mais prejudicado nas decisões de VAR, isso é um fato. Por que no domingo o árbitro de vídeo não chamou na pisada que o Veiga deu no Esforça? Por quê? Curioso, né? Ah, o Palmeiras está brigando pelo título. Oda-se. O Palmeiras tem nada a ver com isso, tem um grande time, um grande elenco, um baita treinador. Mas ele não pode ser ajudado o tempo todo. Nem precisa disso. Agora, o Vasco tem que estar atento aos bastidores, à CBF,
Não é fazer uma visita para tomar café não, Marcelo Santana e presidente Pedrinha, para apertar os caras. Quem vai ser o árbitro domingo? Quantos jogos ele já apitou? Quantos jogos ele estava fora de rodada? E na Copa do Brasil? Quem vai ser o árbitro? Então tem que apertar os caras, meu irmão. Tem pouca gente boa para apitar grande jogo. É Klein, Daronco e Wilton. Não tem mais. Rafael Klaus, Daronco e Wilton. Não tem mais para apitar esses grandes jogos. Então tem que ser isso, meu irmão. Tem que cobrar os grandes árbitros. Tem que cobrar os grandes árbitros. Mas o Vasco tem que ir lá não para tomar cafezinho, sim para cobrar. Tá indo para cobrar? Ou tá cobrando sempre pós? Pós esquece, irmão. Um grande abraço e mais tarde tem live aqui no canal. Vamos fazer com os membros do canal às 7 da noite e geral às 8. Vamos juntos! Se inscreva no canal, dá aquela moral. Um abraço, ótima terça.